1 Pedro capítulo 5, versículo 2, de 2 ao 4. 1 Pedro 5, de 2 ao 4, está escrito: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Estou lendo na versão NVI. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Vou repetir: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não haja como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Você pode dizer aleluia, glória a Deus? Aleluia. Quando se manifestar o Supremo Pastor, você vai receber a imperecível coroa da glória. Aleluia. Deus tem nos chamado, e o tema dessa ministração hoje é pastoreio adequado na vida da igreja. Deus tem nos chamado para pastorear o seu rebanho. A nossa igreja é uma igreja em célula, e a gente compartilha o pastoreamento. Uma igreja que não é em célula, normalmente um pastor ou alguns poucos pastores auxiliares tentam pastorear, mas não conseguem um rebanho grande, porque é uma quantidade grande. E aí, normalmente, os pastores ficam somente apagando incêndio. Como é que é isso, apagar incêndio? Quando tem alguém com problema grave, marca um gabinete, e muitas vezes, dependendo do tamanho da igreja, o pastor não dá conta para atender nem os problemas graves. Mas a nossa igreja, ela trabalha nesse modelo celular, na visão celular. Ainda que a nossa igreja, nós tenhamos a liberdade de fazer parte de uma célula ou não, a pessoa, se desejar, somente pode frequentar os cultos, mas ela tem o privilégio de, se quiser, fazer parte de uma célula e ser pastoreado mais de perto por um líder, por irmãos mais maduros que vão caminhar junto, que vão orar, que vão cuidar. E o chamado que Deus tem para cada um de nós, e esse chamado, ele vai além da vida dos pastores, dos líderes, mas também daqueles que já têm recebido mais do Senhor, já têm caminhado mais do que outros que estão chegando agora. Se você já está na vida cristã há mais tempo, e você tem recebido mais do Senhor, Deus tem colocado um encargo na tua vida também de ser um instrumento de pastoreamento, para pastorear, ajudar a pastorear o rebanho de Deus, a cuidar daqueles que vão chegando, né, para que eles possam se manter firmes no aprisco do Senhor. Aleluia, fazendo parte desse rebanho de ovelhas, cujo sumo pastor é Jesus Cristo. Você pode dizer um amém? Aleluia. Você pode dizer um glória a Deus? Aleluia. Levanta as tuas mãos e adore a presença dEle. Aleluia. Glorifique a presença de Jesus. Aleluia. Diga a Ele que você o ama. Aleluia. Jesus, nós te amamos, Jesus. Aleluia. Existem muitas funções no corpo, e dentre elas a função de pastor. Existe o pastor ordenado, que são aqueles que são consagrados e ordenados de uma forma institucionalizada para exercerem o ministério pastoral, né, de uma forma mais profunda. Mas existem outras funções no corpo que exercem também o pastoreio, a função do pastorado. Um exemplo: alguém que cuida de crianças, que ministra na vida de crianças, está pastoreando aquelas crianças. Alguém que cuida de um grupo, de um pequeno grupo, que a gente chama de célula, já chamamos de PG. Eu já fui de uma época que a gente chamava de grupo familiar, não importa o nome que se dê, grupo caseiro, grupo familiar, né, célula, ou tantos outros nomes. Alguém que cuida de um pequeno grupo de pessoas, ajuda essas pessoas a crescerem, a caminharem, a vencerem situações da vida, está exercendo um pastoreamento na vida dessas pessoas. E Deus tem chamado você, meu irmão, minha irmã,
para pastorear. Não é somente o líder de célula que vai pastorear, mas se você já caminhou, se você já teve experiências com Jesus, se você já conhece um pouco mais da palavra de Deus, Deus quer usar você para pastorear, para cuidar de outros que estão chegando. E quando nós cuidamos, quando nós pastoreamos, quando nós cooperamos, Deus derrama mais graça sobre nossa vida. As pessoas que mais crescem no reino de Deus são as pessoas que se apresentam para trabalhar e para cuidar de pessoas. Pessoas que não se apresentam, pessoas que somente participam de eventos como pessoas que estão assistindo. São pessoas que crescem muito pouco na obra de Deus e no reino de Deus. Porque no reino de Deus, Deus promete manifestar os seus sinais à medida que nós seguimos, que nós caminhamos, que nós pregamos o Evangelho. Aleluia! Que nós cuidamos, que nós exercemos o nosso chamado, ou trabalhamos o dom que Ele nos deu. Pastorear é cuidar, é proteger e alimentar. Em nossa liderança, o pastoreamento é a principal de nossas funções, né? Um líder de célula ou um líder de ministério, ele exerce muitas funções, ele tem muitas atribuições, mas a atribuição principal que lhe é conferida é de pastoreamento, é de ser um pastor para aquele grupo. Um pastor, não um pastor ordenado, mas um pastor funcional, alguém que funciona, alguém que exerce o seu talento, usa as suas qualificações, aquilo que o Senhor já deu para você. E aí, irmãos, é onde não importa se o teu conhecimento teológico é profundo, se não é profundo, se é mais ou menos, se é básico. Aí é onde entra aquilo que Jesus já está fazendo na tua vida. Porque pastoreamento não é transmissão de informações teóricas, mas pastoreamento é cuidado a partir daquilo que Deus já tem trabalhado e transformado na nossa vida. Por isso nós temos condições, todos nós temos condições de sermos instrumentos de Deus para pastorear. O pastor é alguém que intercede, é alguém que ora, é alguém que tem encargo pela vida de alguém. Irmãos, quando você que não é líder de célula, mas é um membro da célula, e você se importa com alguém da sua célula, você liga, você pergunta, você marca para estar junto, só porque você se importa com aquela pessoa. Talvez não fosse nem o programa que você pretendia fazer, porque a gente trabalha, a gente tem tantas atividades, tantas atribuições, e muitas vezes a gente tem que distribuir o nosso tempo com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. E aí porque você tem um encargo na vida daquela pessoa, que você vê e percebe que ela está precisando de cuidado, de comunhão, ela está precisando de influência. Aí você se coloca, você está exercendo um pastoreamento na vida daquela pessoa. Tem muita gente com título de pastor que não pastoreia. Tem muita gente que foi ordenado pastor, mas não tem unção pastoral. Não vive a prática pastoral, mas muitas vezes você que não foi ordenado, você flui num pastoreamento muito melhor do que muita gente que tem um título. E é perigoso você ter um título, porque quando você tem um título, mas não tem a unção, você vai receber oposição espiritual no nível que você foi colocado. E se você não tem a unção da posição que você foi colocado, a chance de você ser destroçado é muito grande. Por isso é mais importante a gente fluir naquilo que Deus está nos dando do que ter um título que não condiz com aquilo que você é, com aquilo que você faz. A gente é chamado para pastorear, para cuidar, para encorajar, para proteger, porque, irmãos, a gente vive uma época que muita gente está ficando pelo meio do caminho, muita gente está desistindo da fé, mas isso vai começar a ser revertido. Graças a Deus que aqui em nossa igreja a gente não fala de muita gente, a gente fala alguns ficam pelo caminho, alguns poucos desistem da fé, não é muita gente aqui, mas quando a gente pensa no meio evangélico,
A gente tem uma estatística de muita gente que está ficando pelo caminho, muita gente que já não congrega mais, porque se entristeceu, porque se decepcionou, porque se frustrou, porque alguém pecou. Recentemente, uma igreja aqui perto de nós, o líder principal da igreja pecou, um pecado grave, um pecado sério, né? Muita gente se escandalizou, alguns saíram da igreja, outros desviaram, porque não entenderam ainda que nós, como homens, como pessoas, nós estamos sujeitos a cair. Por isso nós precisamos vigiar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Jesus recomendou aos seus discípulos, essa recomendação é nossa também. O nosso sumo pastor perfeito é Jesus Cristo. Se nós mantivermos os nossos olhos fixos em Jesus, não importa o homem que cair ou que não corresponder, porque a nossa fé não vai ser abalada. Nós vamos continuar congregando, nós vamos continuar aliançados, nós vamos continuar amando a Jesus, porque Jesus não cometeu pecado. E esse mesmo Jesus que não cometeu pecado, todas as vezes que alguém fraqueja e cai, se houver um arrependimento verdadeiro, né, Ele restaura. O problema é que muitas pessoas estão há tanto tempo nutrindo coisas pecaminosas na sua vida e no seu coração, que quando são descobertas, o seu coração não está propício para se arrepender, o coração já está endurecido, e ainda continua com uma postura altiva. E alguém que tem um coração altivo, não se quebranta, não é restaurado, não é perdoado. Mas nós estamos aqui como igreja para cuidar uns dos outros, amém? Para que isso não aconteça. Se alguém está fraquejando, você tem alguém para você recorrer, pedir oração. Pastor Eibiúbe, ele fala, é melhor você confessar tentação do que confessar pecado. É melhor confessar tentação do que confessar pecado. Olha, meu irmão, eu estou com uma tentação assim, ora por mim, me ajuda nisso. E aí o irmão vai orar, vai dar uma direção, vai orientar, olha, você toma cuidado, você faz isso, aquilo outro, vou estar orando por você, vou estar cobrindo a tua vida. Isso é pastoreamento. Deus tem chamado a cada um de nós para que nós possamos fluir nesse ministério tão importante de cuidado, de proteção espiritual na vida da igreja. Nós não podemos perder pessoas por falta de cuidado. Nós não podemos deixar que pessoas que Deus plantou aqui nessa igreja local, elas vão embora porque não foram cuidadas. Nós não podemos deixar isso acontecer. Cabe a cada um de nós fazer o que precisar ser feito para que essas pessoas continuem com a gente, irmãos. Você está entendendo, irmão? Cabe a cada um de nós, não é função do pastor, não. O pastor está aqui no nosso cronograma, o pastor está aqui no final da linha. Mas existem outras linhas de conexão em nosso organograma que leva a cada uma das pessoas que congregam e são membros nesse corpo local a estarem conectados com uma série de pessoas que precisam cuidar muito para que essa vida não vá embora, para que essa pessoa não desvie. Eu não estou falando apenas de desviar, mas também de ir embora. Eu vou procurar uma igreja mais próxima da minha casa. Irmãos, esse negócio de procurar a igreja mais próxima da minha casa, isso é coisa de antigamente. Naquela época que as igrejas eram idênticas. Você era de uma igreja batista, mudava um pouquinho uma coisinha ou outra, mas eram idênticas. Você era de uma Assembleia de Deus, a mesma coisa. Hoje a realidade não é essa. Nós vivemos hoje uma realidade, por um lado é bênção, porque nós temos muitos tipos variados de igreja, mas por outro lado nós vivemos um tempo muito perigoso. A gente muitas vezes não sabe quem é quem. Existem coisas que parecem, mas não são. Existem lugares com aparência de igreja, mas no mundo espiritual não são igreja.
Existem pastores com a aparência de pastores, mas no mundo espiritual não são pastores, não foi Deus quem os levantou. E a gente não pode dar conta, a gente não tem certeza de cada um desses lugares que essas pessoas vão, se elas continuarão sendo ministradas de forma verdadeira, pela palavra de Deus. E Deus colocou um encargo na minha vida, e eu preciso compartilhar com vocês, para que vocês não fiquem indiferentes, quando uma pessoa verbaliza que tem a intenção de mudar de congregação. Nós precisamos cuidar das vidas que Deus tem nos dado. Cada um de nós precisamos ser instrumentos poderosos de Deus, para aprofundar os vínculos dos nossos amados irmãos na igreja local, para que nós possamos continuar crescendo, mas não crescendo pouco, crescendo em um nível maior. Porque onde há pastoreamento verdadeiro, sincero, amor envolvido no relacionamento, é mais difícil as pessoas saírem. Sempre vai ter alguém que vai querer sair, porque na minha experiência, irmãos, de igreja, as pessoas confundem muito os sentimentos, as experiências. Elas têm problemas profundos na alma, na sua própria vida particular, na sua história de vida. E aí, o lugar que Deus plantou para iniciar um processo de restauração é a igreja. O que Satanás faz? Convence essa pessoa que a igreja faz parte dessa série de problemas que ela precisa se livrar. E aí ela vai para um outro lugar, um lugar que Deus não colocou ela. O problema não é mudar de igreja, irmãos. O problema é você sair com as suas próprias pernas para um lugar que Deus não colocou você, onde Deus não está plantando você. E pode até ser uma igreja verdadeira, genuína, com um pastor verdadeiramente levantado por Deus, mas se Deus não colocou você naquele lugar, você não vai frutificar, você não vai fluir, porque Deus nos chamou para florescer aonde dele nos plantou. Uma das frases que a gente mais ouve, e você precisa estar vacinado em relação a isso, é: Deus me falou que é para eu sair. Quanto tempo você orou? Você jejuou? Você pediu cobertura para a tua liderança? A maioria das pessoas dizem que Deus me falou, quando Deus não falou coisa alguma. Quando ela está seguindo os instintos e impulsos do seu próprio coração, fazendo a vontade da mente, da carne, o desejo, muitas vezes envolvido por terceiros, de dentro ou de fora, que contribui para uma decisão assim. Mas qual é o antídoto para isso? É o pastoreamento. É o pastoreamento, é o relacionamento. Quero exortar e apelar a cada um de vocês, irmãos. Quero exortar e apelar a cada um de vocês. Não olhem as pessoas que Deus tem plantado neste lugar como pessoas descartáveis, como pessoas que podem ir embora, que não vai fazer diferença porque Deus vai mandar mais. Não façam isso. Eu apelo em nome do Senhor, para que vocês tenham um encargo muito grande, um amor muito grande por essas vidas, e lutem, labutem, trabalhem, orem, façam o que for preciso, para que essa vida permaneça firme, crescendo, caminhando, aliançada com a igreja local. A gente vive um tempo onde as pessoas não sabem mais o que é uma aliança. Elas não sabem mais o que é uma aliança. Muitos líderes também não sabem o que é uma aliança. Alguns de vocês, líderes, também não sabem o que é uma aliança, mas não foi por falta de ensino, talvez por falta de revelação do Espírito Santo. Mas a minha oração é que o Espírito Santo abra a mente de cada um de nós, para que nós possamos compreender o que é uma aliança, e como uma aliança é poderosa. Uma aliança verdadeira, profunda, é poderosa. Aleluia. Deus quer nos levar, irmãos, ao crescimento, mas um crescimento adequado, através de um pastoreamento adequado, através de vidas adequadas. Jesus nos dá o modelo de que devemos perseguir,
em relação ao cuidado. Projeta, por favor, João 17:12. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Nenhum deles se perdeu, irmãos. Às vezes a gente conversa com pessoas, cadê o fulano? Eu nunca mais vi o fulano. O fulano não está mais aqui na igreja não, ele foi para uma igreja perto da casa dele. O líder comunica com maior normalidade. Outro dia eu conversando com outro líder, e o fulano, o fulano não é mais membro da igreja não, ele se desligou. Não, já tem tantos domingos que não vem, poucos domingos. O que é isso, irmão? Não. Pessoa se desligar não é assim não. A gente vai atrás, a gente vai conversar, vai orar, vai ver o que está acontecendo. Se estiver aborrecido, a gente vai pedir perdão, mas a gente não vai abrir mão. Jesus nos deu um modelo, nenhum daqueles que o Pai deu a Ele se perdeu. E nós estamos lidando de forma muito superficial com as ovelhas, com os irmãos que Deus tem colocado debaixo dos nossos cuidados. Eu estou falando com vocês, líderes, isso não é responsabilidade minha não. Vocês receberam autoridade delegada, vocês estão debaixo de autoridade de unção para pastorear um grupo que Deus colocou nas suas mãos, e vocês vão prestar conta de cada uma dessas vidas para o Senhor. Não sou eu que vou prestar contas sozinho. Nós precisamos ter um encargo, fazer o que tiver ao nosso alcance, para não perder ninguém. Vocês estão entendendo? Estamos juntos nessa, irmãos. A gente trabalha, faz amigo especial, faz um monte de coisa, ganha vidas, começa a cuidar, trabalhar, restaurar, ministrar. Aí alguém não se importa que nesse grupo alguém realmente vá para um outro lugar. Irmãos, tem gente que Deus pode levar para um outro lugar por algum propósito? Tem. Mas a maioria das pessoas saem de uma igreja local, uma igreja como a nossa, porque existem igrejas, irmãos, que a pessoa vai caminhando, ela percebe que doutrinariamente tem situações ali muito limitadoras, né? E às vezes um líder autoritário, abusivo, e outras situações que vão fazer com que essa pessoa pense seriamente na necessidade, e muitas vezes faz isso com tristeza, na necessidade de não estar mais debaixo daquela influência que não é favorável, não é positiva. Mas quando Deus planta alguém em uma igreja onde o Espírito Santo flui, onde há liberdade para Deus agir, onde a palavra de Deus é crida totalmente, cabalmente, onde você tem um espaço para crescer, para investir, né? Para desenvolver o teu dom, o teu chamado. Quando você é colocado num lugar assim, irmãos, e aí, por motivos fúteis, mais para perto da minha casa, existem alguns casos que são casos diferentes, até para se avaliar, mas até isso, irmãos, tem como resolver. Às vezes pega uma carona com o irmão, né? A gente só tem culto congregacional uma vez por semana, dá para se safar. As pessoas vão para todos os lugares, irmãos, e não tem problema de distância. A única coisa que a gente consegue entender é que quando Deus levanta uma igreja que quer andar debaixo do governo de Deus e cumprir os propósitos do Senhor, pregando a palavra de Deus, resistências espirituais vão se levantar para que muitas pessoas, ou algumas pessoas, saiam debaixo dessa influência e entrem em uma outra atmosfera favorável para que o inimigo possa ter mais facilidade. Mas nós não podemos deixar. Deus nos chamou para pastorear o rebanho de Deus, não para oprimir e nem por interesses secundários, mas com amor. Deus nos chamou para isso, irmãos. Deus chamou a mim, Deus chamou a você. Não importa a tua idade, se você tem 16 anos ou se você tem 70 anos, Deus chamou a você e tem ministrado na sua vida para que você seja um instrumento nas mãos do Senhor para contribuir no apacentamento do rebanho de Deus. Aleluia.
Como eu disse, a gente precisa olhar com mais revelação essa questão da aliança com a igreja local. Ninguém é descartável. Ninguém é descartável. Quando a gente fala em termos de fazer coisas, todas as pessoas podem ser substituídas no que diz respeito a fazer coisas. Se tem alguém aqui que faz uma determinada coisa, e aí essa pessoa não está mais aqui, ela sai, uma outra pessoa vai fazer, pode não fazer tão bem como ela, ou pode fazer melhor, mas ninguém é insubstituível em relação a fazer coisas, mas em relação à pessoa, a essência da pessoa, o que ela representa, o propósito de Deus na vida dela, em harmonia com a igreja local, ninguém é descartável. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos unir em relação ao pastoreio do rebanho do Senhor. Todos são preciosos, nós não abrimos mão de ninguém. Nós já falamos aqui, irmãos, que todos têm liberdade para pertencer a uma célula ou não. Líder de célula, você tem liberdade, se você não quiser mais liderar célula, para não liderar. Irmão, você que pertence a uma célula, você tem liberdade para não pertencer mais a uma célula e só vir nos cultos de celebração. Nós não achamos que é a melhor escolha, mas você tem essa liberdade, você tem essa possibilidade. O que não pode é você dizer, eu não vou ficar na igreja porque a igreja tem célula. Você não é obrigado a congregar, a pertencer a uma célula. Existem muitos benefícios que são opcionais que a célula oferece. Ninguém é obrigado a nada. Você não é obrigado a ser discipulado. Eu não quero ser discipulado, eu não quero abrir a minha vida. Você é livre para não ser discipulado. Você é livre. Se você for discipulado, você vai ter algo a mais. Você vai ter uma amizade, uma coisa a mais, né, para contribuir, para ajudar você no seu processo, na sua caminhada. Mas você não é obrigado. O que não pode, irmãos, é você sair daqui e ir para um lugar com aparência, né, de que é de Deus, e daqui a pouco você descobre que estão atualizando Bíblia, que estão relativizando conceitos, valores e princípios essenciais e básicos da palavra de Deus, ou ir para um lugar que Deus não colocou você, porque, irmãos, Deus sabe, Deus conhece a nossa vida, Deus sabe as nossas características, Deus sabe qual o tipo de líder que você precisa. Tem gente, irmãos, que está querendo um líder diferente do que ele tem, mas Deus não colocou o líder que você quer, Deus colocou o líder que você precisa na tua vida. Aleluia. E o pastoreio, ele vai fazer com que esse mover de comunhão, esse mover de crescimento, esse mover de aperfeiçoamento, de ajuste, porque é necessário ajuste ministerial, ajuste na nossa vida pessoal. O Espírito Santo vai trabalhando através de quê? Através da igreja local. É com o ferro que se afia o ferro, irmãos. É com o ferro que se afia o ferro. Aleluia. A gente se aprimora e se aperfeiçoa através da convivência, através, sabe, da vida, do dia a dia, da vida da igreja. É igual no casamento, a gente se aperfeiçoa. Eu vou ter que terminar, que a Cristiane me pediu alguns minutinhos. A gente se aperfeiçoa no convívio, no relacionamento, muitas vezes nos atritos no casamento. A gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, e a gente vai entendendo que as coisas não tem que ser do jeito que a gente acha que tem que ser. O casamento nos ensina isso o tempo todo. Não é verdade, irmãos? Aí a gente vai separar porque a gente não está gostando muito de ter que ceder, de ter que reavaliar, de muita gente ter que fazer de forma diferente. Não. A gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai melhorando. E na vida da igreja é assim. Hoje tem muito membro de igreja mimado, que não cresceu, que não amadureceu, que vive procurando uma igreja como se fosse um parque de diversão, que tem um brinquedo diferente, para que ele possa, sabe, se sentir bem, feliz, alegre. E a vida da igreja não é assim. A vida da igreja é uma vida de aprofundamento, de relacionamento, de fazer aliança, de crescermos juntos,
de experimentarmos aquilo que Deus está trazendo e ainda vai trazer juntos. Aleluia! Mas para isso Deus conta com você, né? Que você ajude a pastorear com amor o rebanho de Deus. Você pode dizer glória a Deus?